casamento já tá balançado por conta das suas atitudes. Você só pede para falar comigo na hora do futebol. Tudo que em volta de você parece que é o futebol. Não é tudo na hora que você quer. O que você vai ceder? Pois é, alunos, é por dificuldades como estas aí que a Escola do Amor existe. Sejam bem-vindos. Os relacionamentos hoje em dia estão cada vez mais complicados e tem muita gente que acaba desistindo, né, Renato? Não desista. Nós estamos aqui para falar para você, espere um pouco, assista o programa de hoje e quem sabe você não vê uma luz no fim do túnel. Muitas vezes o problema parece bobo e pequeno, mas se transforma numa coisa séria. Até porque os problemas pequenos normalmente vêm de raízes muito maiores e mais profundas. Nós vamos começar com o casal do laboratório de hoje, a Débora e o John Leno. Eles, quando se conheceram, o John jogava futebol todos os dias. Aí passou a jogar só no sábado. Quando se casaram, ele prometeu a Débora que jogaria só aos domingos, mas o combinado não está funcionando muito bem. Vamos acompanhar a conversa deles no laboratório de hoje. Vamos lá. A gente tá aqui e eu tenho certeza que isso é pra gente melhorar, né? E eu quero saber se você não acha que você está dando mais importância para o futebol do que para a nossa família. Eu não dou mais importância ao futebol do que à nossa família. Eu tenho meus momentos, entendeu? Meus momentos que eu gosto de praticar esporte, de jogar futebol, e tenho meus momentos com vocês. Tudo que em volta de você parece que é o futebol. Você sabe que isso me incomoda. Se a gente sentar e for conversado, tudo conversado a gente acerta. Eu não dou mais, como eu já disse, eu não dou mais importância ao futebol. A minha prioridade é a minha família. A minha prioridade é você, meu filho. Só que tenho meus momentos. E você, no caso, você só entra para falar comigo, só pede para falar comigo na hora do futebol. Muitas vezes, quando... Só um momentinho, John Lennon. Então, se ela só tem esses momentos para falar com você, porque olha só, se você chega em casa todo dia e você quer assistir futebol e você quer ver o que está acontecendo no mundo do esporte todo dia, então quando é que você acha que ela vai ter aquele momento que você disse ali que vocês precisam conversar? Então, o que acontece, Renato? Ele pode falar para ela assim, não, a minha prioridade é a minha família. Vocês são mais importantes, mas as atitudes como estas, por exemplo, de chegar em casa e não pensar na família, mas pensar no que você quer fazer para relaxar. E tudo bem, a gente entende, você precisa relaxar, mas se você está sempre nisso todo dia, eu entendo porque a Débora está reclamando de você jogar futebol. Porque se na semana ela quase não tem você, ela só teria no sábado e domingo. O que eu vejo da conversa dos dois aqui, a gente vai continuar assistindo e você provavelmente vai perceber isso, é que quando eu ouço a Débora, eu não vejo que o problema principal aí está no jogo do futebol sábado à noite e domingo de manhã. Né? Porque isso pode ser debatido, isso pode ser concordado entre vocês. Mas o que eu percebo que está acontecendo é, nos outros momentos, quando você não está jogando futebol, que tipo de atenção, que tipo de participação, de envolvimento você está tendo com a sua família e com a sua esposa. Eu acho que você está deixando a desejar neste ponto aí, nestes momentos aí, porque se o seu crédito estivesse alto nos outros momentos da semana, porque se a gente colocar tudo, né, no pacote, entender que sábado à noite, digamos que ele joga por 2 horas, domingo de manhã, mais 2 horas, digamos aí mais 1 hora para ir e voltar, vamos dizer que ele tem aí 6 horas por semana que ele joga futebol, né? Bastante, talvez para uma pessoa casada com filhos, mas ele ainda tem 162 horas sobrando, não é? São 168 horas toda semana. Então, provavelmente você, John, não está dando a atenção que a sua esposa precisa, porque eu percebo na voz da esposa que ela está carente de atenção. É claro que isso provavelmente já vem até de outros problemas de insegurança dela que a gente vai detectar ao longo da conversa. Mas tenha isso em mente enquanto a gente continua assistindo a conversa.
Quando você chega, que eu vou falar alguma coisa com você, você vem com grosseria pra cima de mim. Depois vira a cara pra mim, não fala comigo. Ficou o resto do dia sem falar comigo, o restante. Quando você vem falar, você não sabe ter um diálogo. Você já chega falando alto, falando com arte superior, entendeu? E assim eu também não vai, né, pra mim. John, você sabe que eu gosto de ficar com você, de sair com você e de passear com você. Porque parece que você não liga, não se importa com isso. Eu adoro ficar com você, eu amo ficar com você, com meu filho, mas não é tudo na hora que você quer. Eu penso que... Ok, espera aí, John Leno. Não é tudo na hora que você quer, mas o seu futebol tem hora. Né? Você tem hora, todo sábado, todo domingo de manhã você sai com futebol. Ele tem hora, mas a sua família não tem... não é tudo do seu jeito. Quer dizer, ao meu ver, Renato, ele já tem tudo do jeito dele, a hora que ele quer. Então, a hora que ele não quer falar com ela, que ele não gostou do tom de voz dela, a hora que ele quer jogar, tudo tem, o jeito dele ele tem, agora ela não pode. Então, por isso, John, que você tem que entender por que ela está reclamando. Por isso que ela fala assim, parece que você não gosta de sair com a gente. Parece que nós estamos depois do seu futebol. Parece, né, que nós somos um fardo na sua vida. Exato. Então, é a somatória de tudo isso que vai somando, no final ela vai pensando, ele realmente não ama, não se importa, nós somos um incômodo, um inconveniente na vida dele, né? Sua esposa, seus filhos, sua vida familiar é uma inconveniência, parece. Você diz que não, mas parece pelo que você faz, e o que importa é o que você faz. Não é o que você fala, o que você pensa ou diz pensar, mas é o que você faz que mostra o que você realmente quer e o que realmente importa na sua vida. E a Débora, você vê que ele falou de você também, Débora, que você precisa ver a forma que você fala com ele, porque por mais que você esteja falando o que é certo, você merece atenção, sim. Ele tem que dar atenção para você e seus filhos, sim. Mas a forma que você passa essa informação para ele, como você pede para ele, faz ele se sentir desrespeitado. E aí que muitas mulheres, não é só você não, Débora, eu também já errei assim. Muitas mulheres erram porque elas querem o que é certo, elas estão certas com o pedido delas, mas a forma que elas mostram esse pedido, que elas trazem esse pedido, é errada. Então, a reação dele por se sentir desrespeitado é essa. Ah, peraí, que isso? Como assim? Ele se fecha, ele não quer nem mais falar com ela, como ela disse, fica sem falar com ela, etc., que está errado também, mas é a maneira que ela está falando que está provocando esta reação nele. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, como você pode mudar esta maneira de conversar. Queria saber se você não poderia ceder um pouco para mim fazer as coisas que eu gosto, como futebol. Peraí. Mais futebol. Mais. Ela está aqui reclamando. Não adianta que você... sábado à noite e domingo de manhã, Renato. Não adianta. Você quer mais nem os futebol? Outros dias que ele assiste em casa, que ele não foi jogar, né? Não adianta ele. Ok, talvez você não quis dizer mais futebol, mas você gostaria que ela não te chateasse pelos momentos que você joga o futebol. Mas entenda bem que, como eu falei no início, provavelmente aqui o erro não é o futebol. O erro aqui é a falta de atenção que você está dando nos outros horários, nos outros momentos. Mas cuidado, porque você tocou aí, né, exatamente na ferida que ela está trazendo à tona aqui. Como você pode pedir a ela mais do que ela está pedindo a você menos? Mesmo contra a minha vontade, você já faz, você já sai. O acordo não se parte só de mim. O que você vai ceder? Eu não jogo bola no sábado o dia inteiro, eu jogo bola à noite. Eu jogo bola à noite no sábado e no domingo de manhã. Entendeu? Ou seja, tenho o sábado inteiro para ficar com você e o domingo a tarde inteira para ficar com você. O que foi combinado? Você jogar só no domingo e o sábado inteirinho para mim e para os nossos filhos. Não foi isso que foi combinado? Certo. O que você mais admira em mim? A força de vontade, entendeu? De conquistar o que você quer. Porém, antes eu admirava muito mais. A admiração de ter um companheiro, de ter um amigo,
entendeu? Eu não tenho mais essa admiração. O que você vê de bom ou ruim no casamento da gente? De bom tem muitas coisas, seu companheirismo, seus cuidados comigo, com meu filho. De ruim, somente as brigas. Eu gosto de estar do seu lado, de ver ali como você cuida do nosso filho também, como você cuida da sua filha. Porém, nosso casamento já está, como é que fala? Não é desgastado, ele já está balançado por conta das suas atitudes. Então, eu quero saber o que você seria capaz de ceder para melhorar o relacionamento da gente. Procurar jogar menos, entendeu? E olhar mais por você, fazer mais coisas por vocês. Qual foi o pior momento do nosso casamento para você? O pior momento, as brigas, as discussões, o momento que você me fez sentir um nada. E o melhor momento? Foi quando a gente descobriu que ia ter um filho juntos. As brigas foram os piores momentos e o melhor momento para mim foi quando eu descobri que eu ia ser pai. Pela segunda vez, mas que eu ia ser pai. O que está faltando para o nosso casamento ser feliz hoje? Mais conversa. O que tinha no início, né? Você ainda me ama? Muito. Você, pra mim, você é a mulher da minha vida. Você é, vamos dizer que meu chão. Você é tudo pra mim. Também te amo muito. Normalmente, quando a mulher tem que perguntar, É porque você o homem, ainda me ama? porque o homem não está falando o suficiente ou provavelmente não está mostrando o suficiente. Eu vejo aqui na Débora uma esposa com fome de atenção, de carinho, de afeto, não é? Agora, isso se dá pelo fato do John Lennon não dar essa atenção, não está sabendo demonstrar essa atenção, ainda que ele possa sentir isso, mas não está sabendo demonstrar isso, mas também porque ela precisa desenvolver uma autoconfiança a respeito dela e deixar de fazer do marido o tudo da vida dela, o sol do planeta dela. Você precisa, Débora, parar de fazer com que ele, tudo ao redor da sua vida, seja envolvendo ele. É claro, ele é seu marido, ele é pai do seu filho, mas você não pode ficar com a sua vida pendente da dele. Você tem que ter uma vida você mesma. Eu não quero dizer que você vai deixar a sua casa, deixar o seu marido e ir para a balada. Eu estou falando que você tem que cuidar de você no sentido de você se encher de significado, se encher de valor, de confiança, de felicidade, de alegria, independente do seu marido. Porque quando a gente olha para você o tempo todo da conversa, você estava chorosa. Eu sei que é uma conversa emotiva, etc. Mas você estava chorosa. Isso indica que se na televisão você estava assim, imagine em casa. Imagine quando não tem câmeras. Então, você está tomada pelo seu emocional, de forma que quando o seu marido olha para você, o que ele vê? Ele vê uma mulher chorosa, ele vê uma mulher irritada, fraca, uma mulher dependente totalmente dele, uma mulher perguntando, você me ama? E é claro... o pior, Renato, o pior, desculpem interromper você, mas o pior para mim, eu vejo que ele, por mais que ele até mude, né, ele pare, por exemplo, de jogar sábado por ela. Por mais que ele mude, isso não vai ser suficiente. Porque quando a mulher ou o homem coloca o cônjuge acima dele ou dela, então nada que ele faz ou ela faça vai ser suficiente, porque ela está acima. Então você sempre vai se sentir inferior, você vai sempre achar que você não consegue, que você é insuficiente, que a pessoa não ama você tanto, sabe? Porque você está inferior a ela. É por isso que é importante, como sempre falamos aqui na Escola do Amor, que nós precisamos ver aonde nós precisamos mudar. No caso da Débora, precisa mudar a forma de falar com o seu marido, mas também a forma de se olhar.
de se tratar, de se cuidar, porque você, com certeza, vive para ele e os seus filhos. E quando a mulher coloca toda a dependência da felicidade dela sobre o marido, ela suga as energias dele e ele se sente sufocado. Ele sente que nada que ele faça vai ser suficiente para ela, porque sempre está faltando alguma coisa. Porque ele não é o seu tudo. Entenda isso, Débora, ok? Agora, a minha recomendação para você, John, é exatamente, você tem que entender a necessidade básica da mulher, você tem que entender o que é o papel de um homem casado, acho que você não conseguiu fazer a transição completa ainda de solteiro para casado, e isso me diz que você ainda não leu o livro Casamento Blindado. Quando você ler o livro Casamento Blindado, tem um capítulo que fala das necessidades básicas do homem e da mulher. E você não está preenchendo uma necessidade básica da sua esposa, que é a atenção. E você deveria fazer isso não somente por ela, mas para que você possa ter mais ar, mais liberdade nesse relacionamento que você quer. Mas isso vem com preço, você tem que suprir a necessidade dela primeiro, ok? Então, livro Casamento Blindado, faça a sua tarefa de casa. Agora vamos ao nosso tema principal de hoje, trata-se de uma pergunta que é feita todos os dias por muita gente. Existe homem fiel? Mas antes de falarmos sobre a fidelidade masculina, é importante sabermos um pouquinho mais sobre o real sentido desta palavra. E você vai entender se realmente existe a tal fidelidade masculina ou feminina. O que é isso? Por que muita gente fala que homem trai mais que mulher? E será que isso é verdade? Vamos acompanhar. As pessoas podem interpretar a fidelidade de maneiras diferentes, mas qual o real significado dessa palavra? Aqui com a gente o Rodrigo, que é professor de língua portuguesa. Professor, da onde vem, qual é a origem da palavra fidelidade? Fidelidade. Bom, primeiro de tudo, fidelidade é o atributo daquele que é fiel. Então, a fidelidade, a palavra fidelidade, obviamente, vem da palavra fiel. E a palavra fiel tem sua origem na Idade Média, quando os vassalos precisavam ter o seu compromisso com o senhor feudal. Mas veja que interessante, já os vassalos que tinham esse compromisso com o senhor feudal, eles tinham esse compromisso, essa lealdade, ser fiel a esses senhores feudais por troca, aliás, de alguns recursos obtidos. Então eles faziam isso de alguma forma por um interesse. O que é fidelidade para você? É você estar presente naquilo que você se propôs a fazer, é uma coisa de você estar inteira, ser fiel àquilo. Tem a ver com verdade? Verdade, acho que tem a ver com verdade. Ela está no caminho? Ela está no caminho certo, sem dúvida ela está no caminho certo, mas qual que é o seu nome? Priscila, não é só o ato, por exemplo, de estar presente. Você estar presente não significa necessariamente que você é verdadeiro, que você é fiel. Ser fiel tem uma palavrinha também bastante associada que é interessante, é ser constante. Ou seja, você precisa ter constância na sua lealdade. Eu vejo na palavra um fator de respeito a uma outra parte, sendo em qualquer situação. Fidelidade é respeito? Sem dúvida alguma que respeito tem tudo a ver com fidelidade, né? Porque o respeito pressupõe a ideia de lealdade, o respeito pressupõe também a ideia de verdade, de sinceridade, porque respeitar alguém significa você dar ênfase a todos os atributos daquela pessoa, ou seja, que você tenha a ela um respeito, que você diga a ela a verdade, que você não traia a confiança dela. Se a gente tivesse que separar sinônimos de fidelidade, porque ele falou de respeito, a outra falou de estar presente, a gente consegue juntar algumas coisas que formariam a fidelidade? A gente consegue. Eu acho que lealdade e sinceridade são as duas primeiras palavras, do ponto de vista do sinônimo que você me perguntou, que a gente pode trazer à tona em relação à fidelidade. Para você, o que significa ser leal a alguém? Você respeitar aquela pessoa, tanto na relação, vamos dizer assim, de amizade como amorosa. Basicamente isso. Veja que mais uma vez surgiu a palavra respeito, né? Então, por trás aí de pano de fundo está a palavra respeito, ou seja, de a pessoa ser sincera. Sincero tem uma origem interessante, né? É o sinceros do latim, que significa limpo, tá bom? Mas tem uma origem curiosa que alguns etimólogos contam, né? Que dizem que as esculturas de mármore, né? Que eram perfeitas, essas esculturas de mármore, e muitas vezes, com o tempo, elas acabavam adquirindo uma rachadura, ou seja, uma imperfeição. Para esconder um pouco isso, para não deixar clara essa imperfeição, eles passavam uma cera nas esculturas para elas parecerem perfeitas.
E aí o Senado romano foi lá e disse assim, não, as esculturas de mármore não podem mais ter cera, elas têm que ser sine cera, ou seja, sem cera, ou seja, verdadeiras. Ou seja, para você respeitar alguém, você precisa ser sem cera, ou seja, sem maquiagem, para que você mostre todas as suas imperfeições à pessoa. Isso também é um sinônimo de fidelidade. O que seria fidelidade para você num relacionamento amoroso? Não é só naquela questão de traição, né? Assim, a questão assim da... Polêmico. Não, tem a fidelidade da traição, mas aquela fidelidade de você estar com a pessoa porque você gosta dela, porque você quer construir com ela e que você tem objetivos com essa pessoa. A fidelidade é muito mais do que simplesmente você não trair sua esposa com outra pessoa. Ser fiel está em ser uma pessoa de palavra, verdadeira, justa, tudo mais. E por isso que a pergunta do tema de hoje não deve ser somente sobre homens. Veja só esta pesquisa, o que ela fala sobre traição. Quem trai mais, homem ou mulher? Será que você acertou? Vamos lá ver. As mulheres estão traindo mais, segundo pesquisas feitas pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos. E a pesquisa sugere que a infidelidade é mais comum no Brasil que na América do Norte. Os estudos reuniram dados interessantes sobre o assunto. Olha só, as mulheres mais bonitas, ricas e educadas traem mais do que as tímidas e fracassadas profissionalmente. De acordo com as pesquisas, em 1991, só 11% diziam já ter traído. E num estudo recente feito pela internet, 56,4% das mulheres que participaram disseram que traíram pelo menos uma vez na vida. As razões vão desde puro desejo sexual até vingança contra o parceiro, passando pela busca de novas experiências e insatisfação no casamento. E apesar de estarem traindo mais, elas também desaprovam mais a traição do que os homens. Enquanto que, entre eles, 78% são contra a traição conjugal em qualquer circunstância. Entre elas, o percentual é maior, 84%. E a mulherada também se envolve mais e tendem a transformar o caso em namoro. Quem trai mais, homem, mulher? Bom, a verdade é o seguinte, quando o homem trai, ele trai com quem? Com a mulher, né? E vice-versa. E se muita gente está traindo por aí, é porque homem e mulher estão falhando muito com a própria palavra. Mas, Renato, existe uma razão para tantas mulheres se fazerem essa pergunta do tema de hoje, né? Porque existe homem fiel? Vamos conhecer a história da Tatiane e entender por que ela pensava assim. Desde pequena, a Tatiane presenciava muitas brigas entre seus pais. As agressões eram constantes, já que o pai era viciado em drogas e se descontrolava com facilidade. E aos 8 anos eles se separaram. A gente foi para a casa da minha avó, passamos muita dificuldade, né? A gente morava numa casa de 2 cômodos com a minha avó, o banheiro era lá fora, era uma miséria total. E o meu pai, 2 semanas depois, ele já estava namorando, já estava com uma outra mulher e colocou ela na nossa casa, onde a gente morava. Então, aos 10 anos, eu comecei a dar problema na escola, né? Eu matava a aula, as más companhias me chamavam para fumar, para beber. Então, eu comecei a acumular ódio dentro de mim, sabe? Ódio mesmo dele. Aí eu tinha ódio dele e descontava no mundo, descontava nas pessoas. Aí eu conheci as drogas, né? Eu conheci a maconha também. E aí eu já cresci assim, com essa rebeldia toda. Comecei a namorar muito cedo, esse namorado me traiu, parti para outro namorado, ele também me traiu. O 3º namorado eu vi a traição, eu peguei a traição, eu vi. Então isso assim, me tirou o chão, porque esses namorados que eu tinha, eu queria uma família, eu queria casar, eu queria ser feliz. Eu queria sair dali, eu queria aquele escape, né? Sair daquele sofrimento de família, de miséria, de problemas, para eu ser feliz com esse casamento, né? E não dava certo. Então, esse último namorado que eu vi ele me traindo, aí eu falei, não, agora chega, agora acabou. Eu também não vou dar valor a ninguém, não vou acreditar em homem nenhum e também não vou me valorizar. Vindo de uma outra família onde o vício do álcool também fez seus estragos, está o Elbert. Vamos conhecê-lo melhor.
O Elbert vem de uma família grande com 6 irmãos, fora outros 5 que o pai teve antes de conhecer a mãe dele. Levavam uma vida de muita dificuldade financeira, mas o principal problema era o alcoolismo do pai. Minha infância foi toda marcada por discussões, por brigas. Não teve agressões físicas, mas essas agressões verbais diárias me atrapalhavam muito nos meus estudos, na minha infância. Eu era uma criança muito insegura em tudo que eu fazia, porque eu não tinha segurança dentro de casa. O fato dos meus pais não ter um relacionamento exemplar destruturou toda a família. Meu pai, ele bebia muito. O principal motivo das brigas era por meu pai ser um pai de família alcoólatra, né? Nunca passamos fome, mas tinha uma vida bem regrada. Uma briga que eu lembro, um fato até, que a minha mãe, ela estava grávida de uma irmã minha, então ela começou a beber, ingerir bebida alcoólica, né? Para perder aquela criança. Eu e minhas irmãs nos vimos sem mãe e sem pai. As consequências da desestrutura familiar começaram a dar sinais já na pré-adolescência. Aos 11 anos de idade, eu comecei a sair para balada, comecei a beber e relacionar com várias mulheres. Mas todos os relacionamentos foram frustrados. Porque eu bebia, tinha relacionamentos, traía as namoradas. Eu queria alguém sério do meu lado, mas eu mesmo não era sério. Até com meus 19 anos, uma namorada que eu tinha, ela chegou a engravidar. Aí foi onde que eu fiquei sem chão, porque eu tinha 19 anos, não era estruturado financeiramente, então eu tinha que me virar com tudo. Você vê aí, as pessoas perguntam, né? Quem trai mais, homem ou mulher, trai muito, homem não é fiel, não há homem fiel, etc. Mas o que a gente observa é que a questão não é se é homem ou mulher que é fiel. A questão é, há pessoas que foram condicionadas para serem infiéis. Ou seja, elas nunca conheceram o que é um relacionamento de fidelidade, o que é um comportamento familiar de exclusividade, um homem e uma mulher, mas foram expostas desde a infância, como foi o caso aí do Elbert e da Tatiane, a relacionamentos infiéis. E foi o que eles conheceram. Apesar de desejarem uma coisa superior, eles só conseguiam praticar o inferior. E o pior, a gente vê que a pessoa acumula muita raiva, né? Desde criança. Ela está ali com raiva do que os pais estão fazendo. Então, ela leva aquele ódio, aquela raiva para a adolescência dela e ela começa a espalhar essa raiva nas outras pessoas, com as outras pessoas. Então, você tem ali vários relacionamentos frustrados. Por quê? Porque ela está infeliz, ela vai fazer outras pessoas infelizes também. Quer dizer, ela vai passando adiante a ferida dela. Bom, infelizmente, o que o Elbert e a Tatiane sofreram por conta do vício, né, familiares e até nas próprias vidas, faz parte do dia a dia de muitas famílias. E nós vamos hoje saber agora como essas duas pessoas marcadas por todos esses traumas conduziram suas vidas amorosas. Vamos acompanhar a primeira parte da entrevista feita com os dois pela Cíntia e o Cucato e vamos saber o que aconteceu até eles se encontrarem. Vamos aqui para a Tatiane, que vai nos contar quando você começou a trabalhar e conheceu o seu chefe, não é isso? Isso. Na verdade, eu vim de relacionamentos fracassados. Eu comecei a namorar muito cedo, comecei a namorar muito nova. E ao contrário do Elbert em ser mulherengo, eu era a boa namorada, a namorada perfeita. Aí eu virei a cabeça. Entrei numa empresa e nessa empresa eu comecei a subir de cargo. Quando eu cheguei a uma posição no financeiro, já muito nova assim, já conheci o chefe, o dono, né, de toda a empresa e comecei a me relacionar com ele. E como que começou esse relacionamento? Como é que houve o interesse? O interesse, ele já me viu há 3 anos. Quando eu entrei de melhor aprendiz, ele já me viu ali e tal.
e a gente faz aniversário no mesmo dia. Aí surgiu o interesse da parte dele, surgiu uma piadinha, questão de aniversário e tal. Aí começamos a conversar, eu estava muito baladeira na época, machucada pelas traições e muito baladeira. Ele já veio, me convidou para sair, eu aceitei. Só por curiosidade, qual a data do seu aniversário? 25 de maio. Ah, agora eu entendi. Nós fazemos aniversário no mesmo dia, por isso que nós nos damos tão bem. Mesmo? Verdade. Nossa, que coincidência boa, né? Eu não acredito em coincidências. Aliás, eu gostaria de convidar você para jantar. Ah, tudo bem. Acho que pode ser, sim. Então vamos marcar na quarta-feira, aí nós saímos direto do trabalho e nós podemos conversar mais sobre você. Tá bom. Pode ser. Combinado. Adorei o convite. Até mais. Tchau, Tati. Tchau. Eu não queria nada sério, entendeu? Eu já estava muito machucada. Foi mais por interesse? Foi por interesse, foi por total interesse. E eu já tinha, aí eu conheci amigas que faziam programas na época, eram, né, loucas mesmo. Usavam drogas, bebiam muito. E você fazia? Usava drogas, bebia? Aí eu comecei a fazer o mesmo. A Tatiane, no início, ela era uma criança doce, amigável, de confiança. E de um tempo, ela começou a mudar. Eu percebia que ela chegava muito tarde, ela sempre tinha uma alteração de humor, uma mudança de comportamento, agressivo, de gritar, de brigar, de retrucar, de rebater, de não aceitar. A gente tentava conversar, ela disse, não enche meu saco. Eu comecei a fazer programa, eu comecei a usar droga, eu comecei a ficar 3 dias em festa rave, e nada me preenchia, nada dava certo dentro de mim. Por fora estava tudo, estava tudo bem. Aí eu comecei aquela loucura da vaidade, eu comecei a fazer, aí fiz uma cirurgia plástica, comecei a fazer tatuagens, piercing, coloca cabelo, tira cabelo, nada preenchia, sabe? Nada me fazia feliz. Ninguém me dava valor. Eu mesmo comecei a me desvalorizar também, né? Com essas atitudes. E tudo virou rock and roll. Como pode, por exemplo, uma moça assim que não tinha trabalho e conseguir com facilidade roupas de marca, sempre saindo para as festas, sempre em boates, sempre em danceteria, discoteca. Então eu comecei a suspeitar que havia alguma coisa errada. Sempre chegava uma conversa no meu ouvido a respeito dela. E aí, um dia eu cheguei para perguntar se estava acontecendo alguma coisa, se ela usava droga, se estava fazendo um programa. E ela, me deixa, não se mete, não mete na minha vida não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, cuida da sua vida que eu cuido da minha. E nesse relacionamento com o chefe, né, que você mais velho que você, durou bastante tempo? Quanto tempo que você ficou com ele? Então, entre essas loucuras, eu comecei a namorar com uma pessoa e não larguei esse ex-chefe, ou seja, tinha 2 relacionamentos juntos, fora as outras coisas extras que eu fazia por fora. Então, eu comecei a ser infiel também, comecei a brincar. Né? Aquela mulher fiel, aquela mulher bonitinha, passou a ser infiel. Eu fiquei revoltada. Eu comecei a querer pagar o que os homens fizeram comigo. E essas baladas, né, eu me apaixonei por esse rapaz, que era de uma banda, e essa paixão por ele me fez afastar de algumas coisas, né, inclusive desse outro relacionamento. E eu comecei a me envolver com ele, e ele também me traiu. É sério, Marina? Ele tá mentindo pra mim. Me ligou, disse que ia dormir. Mas é claro que é mentira. Eu tô aqui na rua parada. Eu fui na casa dele, mas aí quando ele saiu eu comecei a seguir o carro. E adivinha? Tá aqui na rua, em frente a uma casa. Não faço a menor ideia. Aposto que vai pegar um amigo e vai pra Gandar. Meu Deus. Não, eu não acredito que eu tô vendo isso. Eu não acredito. Mas ele só pode estar brincando com a minha cara. Só pode estar brincando comigo. Não é possível que ele tá fazendo isso comigo. Ai. Aí eu voltei, eu fui lá e peguei a mesma vidinha que eu estava vivendo sempre e continuei. Voltei para ele, continuei com os 2 juntos e traía ele, traía o outro, vinha mais outro, era um inferno. Você não via fidelidade em nada, em nada. Ninguém. Em nada e em ninguém. Tatiane teve muitos relacionamentos e eu acredito que de todos que ela teve,
ela foi traída. Aí já engatava um outro relacionamento, acreditando que dessa vez com essa pessoa ia dar certo, ia ser feliz. Certa vez eu estava em casa e eu ouvi ela dentro do carro com um suposto namorado e a gritaria, a discussão estava muito alta. E eu fui olhar pela janela, foi quando eu presenciei ela ser agredida. Esse namorado que ela tinha deu um tapa no rosto dela. E aí os dois brigaram, discutiram e depois ele mandou ela descer do carro. Desce do carro, desce do carro. Ela desceu e ele arrancou e foi embora. E ela ficou ali, tipo, esperando que talvez que ele voltasse, chamando por ele. Por trás dessa camada, dessa maquiagem, dessas máscaras, tem a realidade. Como é que era a sua realidade? Exatamente, eu vivia assim, uma vida maquiada. Aí em casa eu procurava um tipo de droga para poder tentar dormir, ou um remédio forte, porque o vazio vinha, a tristeza vinha. Eu me lembro que eu chorei tanto uma noite por nada. Para mim era por nada, porque nada estava acontecendo, tudo estava bom. O dinheiro estava ali, as roupas estavam ali, estava tudo em dia, né? Mas dentro de mim não. Então eu chorei tanto ali porque, eu sou feia, porque tá dando tudo errado. E eu chorava. Eu comecei a passar mal mesmo, eu comecei a vomitar mesmo, com nojo de tudo aquilo que eu estava fazendo, de tudo aquilo que eu tinha vivido, de tudo que eu estava passando. E a sua mãe sabia? Sua família sabia disso? E como várias pessoas maquiam nas redes sociais, eu conseguia maquiar na minha família. Então, para minha mãe, aquele dinheiro era do trabalho, era do chefe que sempre me dava alguma promoção, que gostava de mim. Minha mãe sempre desconfiada, mas nunca soube da verdade mesmo. E enquanto ela está vivendo essa situação, e você? Como é que foi esse seu primeiro casamento, 19 anos, pai? Como é que era essa situação para você? Foi muito conturbado, até mesmo pela imaturidade, né? Mas chegou um tempo que esgotou da parte dela, ela chegou a me trair, deixou a minha filha comigo de 2 anos e meio. Então, assim, um rapaz de 22 anos, que foi 19, né, engravidou a menina, com 22 anos, eu já assumi o papel de pai e mãe. Oi, eu coloquei a menina pra dormir agora, ela tá com febre, não para de perguntar pela mãe. Você acha isso certo? Isso não tem nada a ver com traição, Mariana. A gente não tá mais junto, mas a menina não pode crescer sem a mãe. Você consegue entender isso? Houve a traição, tanto da parte dele quanto da parte dela. E quando ele descobriu, ele se culpou. Foi até quando ele passou um período, chegou a passar um período na minha casa com a filha dele. Foi pouco tempo, mas esse período que ele ficou lá, a gente tentou mostrar para ele, fizemos de tudo para mostrar para ele, eu e meu esposo, que havia uma solução, que ele não teria que se culpar, mas se resolver o problema, não ficar se culpando por aquilo que aconteceu. Só que ele não quis, não aceitou muito, rapidinho foi embora, voltou para casa da minha mãe com a filha, e minha mãe ajudou ele a criar a filha dele. Você ficou responsável depois que ela foi embora? Como e você pai, ficou sim. com essa menina? Como pai, sim. Agora, como um homem, continuou mesmo. Porque noitadas, bebida, mulheres. Era inconsequente, fazia as coisas inconsequentemente. E quando estava no canto, né, só, então batia a tristeza, batia aquela incapacidade de realmente poder amar uma pessoa e ser amado realmente por uma pessoa. Assim que o Elvis houve a separação dele por causa da traição, ele começou a envolver com várias mulheres. Ele tinha cada uma num canto, então não havia fidelidade, não tinha nem como ter fidelidade. Depois de ter quebrado a cara com vários relacionamentos também, eu parei para refletir a conduta que o legado que eu estava deixando para minha filha. E você também começou a despertar, começou a acordar. Isso. Aí aquele vazio, aquele buraco continuava cada dia mais forte. Aí o meu segundo namorado,
sempre foi uma pessoa muito boa. Eu já estava acostumada com a boa vida, né, o financeiro, então eu catei ali o que era também melhorzinho, né, na situação financeira, e eu tentei me envolver com ele. Vou voltar para ele, porque sempre diziam que ele ainda gostava de mim, aquela coisa, aqueles boatos, a gente morava no mesmo bairro. E eu tentei me aproximar dele. Então eu vou lá, vou tentar voltar, eu escuto dizer que ele ainda gosta de mim e tudo vai dar certo. Aí tentei voltar, a gente saiu, a gente se envolveu aí 3 meses, né? E ele noivo? E ele noivo. E a gente se envolveu esses 3 meses e no finalzinho chegou uma vez que ele me ligou e me falou comigo assim, você não presta, acabou comigo, você não presta porque você me passou uma doença, na relação, você me passou uma doença sexualmente transmissível. Aí eu disse, poxa, mas não podia ser a sua noiva, né? Não podia ser essa sua namorada? Ele, não, foi você, eu tenho certeza. Aí meu chão desabou, porque era a única saída que eu, Tatiane, com a minha força, né? Era a única saída que eu tinha, de voltar pra ele e dar certo, né? Aquilo que você viu de ser feliz, né? Ele gosta de mim, ele é bem de vida também, então vamos lá, vamos ficar com ele. E aí eu fui no médico, depois dessa humilhação que eu recebi dele, aí eu procurei um médico. Ele falou assim, não, você não tem esse tipo de infecção, mas eu tô vendo aqui um nódulo, eu tô vendo aqui praticamente um câncer. Desvalorização, humilhações e agora o câncer. Como a Tatiane conseguiria acreditar num futuro melhor diante de tudo isso? Daqui a pouquinho você vai descobrir como desenrolou essa história após o intervalo. Não saia daí. Quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Adquira o novo livro Casamento Blindado 2.0. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem diferentes experiências e conselhos. Novos capítulos, mais conteúdo. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Agora vamos relembrar o que vimos até aqui do casal Tatiane e o Elbert. Acompanhe. Tatiane e o Elbert. 2 histórias de sofrimento e superação. Ela teve um pai viciado em drogas e que agredia a mãe. Os 2 se separaram quando a Tatiane era ainda criança. E toda a situação vivida na infância a revoltou. Acabou se envolvendo em vícios e prostituição. Com o Elbert não foi muito diferente. O pai alcoólatra, muita pobreza e agressões dentro de casa. Ele queria ser diferente, mas seguiu pelo mesmo caminho. Morou junto com uma moça, a traiu, foi abandonado por ela e acabou sozinho com uma filha para criar. Quer dizer, depois de tantos erros e humilhações, agora a Tatiane vai ter de enfrentar essa doença tão cruel que é o câncer. Mas como será que o Elbert entra nessa história? Vamos agora saber na segunda e última parte da entrevista com eles, com o Cucato e a Cíntia. E o que aconteceu depois que você recebeu essa notícia, o choque? Eu me vi assim, não tem mais jeito pra mim. E você tentou ligar pra ele? Não. Pra falar assim, olha, tentou se justificar? Ele tinha uma empresa, eu fui lá na porta da empresa dele. Tá aqui, olha, o exame, eu não tenho isso que você tá falando, e é pior, eu tenho isso aqui. Não interessa, você é isso, você é aquilo, some daqui antes que a minha atual vê você aqui na porta, sai, pega o seu carro. Eu lembro que eu não sei como que eu fui embora pra casa dirigindo, eu não lembro como foi. Meu Deus, me ajuda nesse momento, Senhor. Ai, mas agora chega. Quer saber? Eu vou naquela palestra que o Elbert sempre me convidou. E eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Aí foi o fundo de poço dela. Já na prostituição, nas drogas, na vida amorosa completamente destruída e descobriu um tumor que deu no útero. Ali foi quando ela viu que estava realmente no fundo do poço.
aí reconheceu a necessidade de mudança, né? Alguém te convidou para as palestras? Sim, me convidaram para, né, uma irmã minha me convidou para ir para a palestra e a minha irmã pediu para mim chamar a mãe dela para ir também, né? Convida lá, eu não posso ir lá, por favor, vá lá e chama ela para ir. Aí eu fui chamar, mas só que eu vi, foi ela, né? Quando abriu a porta, deu de cara com ela. Que é pelo fato da mãe dela ser mãe solteira, pros traumas também que a mãe dela teve, então a minha irmã falou, vai lá e chama ela. Chamei, mas ela não quis muito papo não, porque ela estava no processo ainda, né? Tava com as mágoas dentro dela. Quando você olhou para ela, o que você viu, o que você sentiu? Bom, não deu nem muito para olhar, né? Porque como eu estava indo para a palestra e ela não queria saber de amor, sinceridade, pelos traumas, então ela se afastou. Às vezes as oportunidades vêm e a pessoa ainda resiste. Foi o que aconteceu com ela. Ela resistiu ainda mais numa oportunidade de acabar o sofrimento. Porque você já estava se tratando, né? Exatamente, eu já estava... Aí eu cansei, parei, vi que eu estava fazendo mal para mim mesmo, inclusive até para minha filha, e deixei tudo. Parei de sair, ligava para mim para sair, eu parei, ficava em casa e comecei fielmente nas palestras. Passou a colocar na sua vida, a introduzir na sua vida a fidelidade, primeiro com você, com as suas responsabilidades. Exatamente. Ele me chamava e eu ficava brava. Lá do portão. O que você pensava, assim, quando ele fazia esses convites? Que saco, já vem ele me chamar, aquele rapaz me chamar para eu ir nessa palestra, careta, todo mundo fala mal, não quero ir. E aí eu já gritava lá de dentro, não, fala que eu não vou. E até que eu resolvi mesmo, eu vou ver se funciona. É engraçado que tudo que ela queria estava nas palestras. Tudo que você precisava e que também queria. Você sabia disso, no fundo, mas ficava relutando. Fala que eu estou tomando banho, eu não quero saber dele, não vou nessas palestras. E orgulhosa, vou manter a minha postura. E é o que muitas pessoas fazem, elas acompanham o programa semanalmente, veem os resultados. Tem gente que está vendo agora essa história e diz assim, meu Deus, sou eu ali, é o meu passado. O passado dela é o meu presente. O passado dele é o meu presente. Você tem que despertar para isso. Nós não estamos convidando você simplesmente para uma filosofia de vida. Não é isso. É algo que, quando introduzido na sua vida, vai mudar radicalmente, como aconteceu com eles. Como é que foi a primeira vez que você colocou os pés na palestra, que você ouviu? Como é que você saiu de lá da primeira vez? Eu fiquei lá no último banco. Eu fiquei na última poltrona, só observando. Você foi sozinha? Ou foi com ele? Não, eu fui sozinha. Eu fui escondido, ninguém podia me ver ali. Então, sentei no último banco e eu vi um dos professores falando, olha, existe felicidade, existe amor e existe fidelidade, mas você tem que pagar um preço. Você tem que ser fiel também, você tem que lutar para oferecer também esse amor. E ali eu falei assim, bom, se eu estiver disposta e eu obedecer o que realmente esse professor está falando, então vai acontecer comigo, porque está falando, assim como eu estou relatando hoje essa transformação, eu vi também outras pessoas, então vai acontecer comigo se eu obedecer. E fui, aí me lancei, obedeci, quebrei o orgulho, quebrou aquela vaidade, aquela pessoa autossuficiente em tudo, eu era certa, tudo é do meu jeito, quebrou tudo, me refiz, né? Tirei tudo de ruim, larguei amizades, não frequentava os mesmos ambientes, né? E tem mudanças que têm que ser radicais, né? Se, por exemplo, num casamento, a rede social está sendo um problema, então tem que ser radicalmente, a pessoa tem que se afastar. Amizades, tem que se afastar. A mudança tem que ser radical, as decisões e as escolhas têm que ser radicais. Foi o que você fez. Foi, isso. Aí, a primeira vez, eu fui, entendi o que era para ser feito e despertou dentro de mim uma vontade de fazer, de obedecer para dar certo. Aí, eu comecei a conversar com ele e eu comecei a me interessar por ele e ele nem nada. Não estava nem aí para mim. Nem aí. Ele me chamou com, assim, eu quero que ela seja feliz. Ele estava preocupado com o meu sofrimento. Em ajudar, porque eu já sabia do sofrimento dela. Ele já dela. sabia, por família, né? Vai lá porque ela é assim, tá passando por isso. Ajuda ela e a mãe.
Mas ele não me olhou com os olhos de uma Segundo noiva. as intenções, né? De uma noiva, mas Porque eu já estava vi. curado, já estava tratado. Já estava por seguro, isso, né? Já estava tratado. Então eu já vi as mulheres de outra forma. Ele não queria se envolver com relacionamento com mulher nenhuma até então. E esse interesse veio da parte dela. A gente foi orientando ela, não para ela namorar com ele, mas orientando ela como ela tinha que ser para ter uma pessoa que ela queria do lado dela. Porque não adiantava ela querer ter ele se ela não houvesse uma mudança dentro dela também. Tá. E agora você não estava mais inseguro, dependendo de alguém para se sentir seguro. Não. Havia segurança em você. Já vi. Que eu acredito que foi isso também que fez você olhar para ele diferente. Uma luz diferente. Ele era assim, um semblante diferente. Então peraí, ele que me chamava? Eu olhei pra ele, nossa, é ele que me chamava? Ai, meu Deus. Aí eu comecei a mudar também, porque para eu ter uma pessoa do meu lado, poxa, bacana, de caráter, eu também tinha que ser essa pessoa de caráter, era injusto, né? Eu não iria me apresentar para ele, prometer algo que eu não poderia cumprir. Então ali na palestra eu aprendi, eu teria que me limpar, aprender a ser fiel, para eu poder ganhar um presente, uma pessoa fiel. Ali você entendeu a fidelidade. Né, o que é ser fiel, porque esse pensamento que você teve, começou daí essa mudança de você pensar, poxa, não, ele é uma pessoa bacana, ele é uma pessoa de caráter, não. Então, primeiro eu tenho que ser. Essa fidelidade, esse caráter, tudo isso tem que estar primeiro em mim, porque assim eu vou poder oferecer isso para outra pessoa, né? Então a mentalidade vai mudando. Isso é o que eu ia falar agora. Quando a pessoa aprende essa fidelidade, tá dentro dela, tá entranhado, por mais que alguém seja infiel com ela, né? Ela venha sofrer uma traição, a pessoa não vai se trair. Ela pode até ser traída por alguém, mas ela não vai se trair, porque ela está sendo fiel, ela não vai inverter os seus valores porque alguém a traiu. Ela não vai se jogar no chão, não vai se desvalorizar. Ela vai se manter fiel, porque ela se tornou, ela aprendeu a fidelidade, não é isso? E essa fidelidade era a base que eu precisava para ser feliz. E o que me chamou a atenção nela foi o preço que ela pagou. Qual que foi o preço? O preço que foi o mais difícil para mim. Não é sustentar minha casa, minha família. Largar tudo. É largar tudo. É o preço que é o mais valioso. É você largar tudo para você fazer a coisa certa. Então eu vi isso nela. É legal que quando a pessoa ela tem essa mudança, tem essa reconstrução, não importa o passado dela, né? Não importa, e não importa o seu passado. Não importa quantos erros você tenha cometido, porque tem gente que faz isso, né, gente? Ela se culpa, ela diz assim, eu nunca vou ser feliz porque lá atrás eu fui infiel. Eu não mereço a felicidade. Merece, se você mudar e começar a agir de outras formas, o seu passado vai ficar lá atrás, como aconteceu com ele. Você começou a dar valor pela Tatiana que ela se transformou, não pela Tatiana que ela era. Né? Pelo preço que ela estava pagando, a transformação. Exatamente. Como é que aconteceu mesmo de começar a namorar, começar realmente a ter um interesse? Você já tinha por ele, né? Como que ele começou a ter interesse por você? Como que começou? Então, eu vou falar? Na verdade, como esse vínculo familiar, ele preocupado, foi uma época de carnaval. Eu sempre viajei no carnaval, nunca fiquei na cidade. Então, ele preocupado, ai, será que ela tá mesmo, né, firme nessas palestras? Deixa eu ligar para ela e ver aonde ela vai passar o carnaval. Oi, Tatiane, enfim. Não, Elbert, eu tô pensando em ficar em casa mesmo, né, curtir minha avó, minha mãe. Aí ele me convidou, ele falou assim, vamos na casa dos nossos irmãos. Ele tinha chamado a gente pra ir. Aí eu dei ideia pra ela, vamos lá então, seu irmão nos convidou pra ir. Vamos. Era um interiorzinho, né? Aí ele me convidou pra ir e eu fui. Aí ali a gente começou a conversar, a gente saiu pra tomar, né, sorvete. Eu, minha filha e ela. A filha dele foi também. E enfim, foi muito gostoso. E ali naquele passeio tão pequeno, aquele passeio tão simples, eu percebi algo tão grande, sabe? Tão valioso. Uma paz, uma coisa tão diferente, não tinha luxo, não tinha bebida, não tinha efeito de droga nenhuma, mas eu tava ali, com 5 minutinhos com ele, eu tava em paz, eu tava feliz. E aí me despertou mais ainda o interesse. Ali começou da parte dela o interesse nele, por tratá-la bem, porque os outros homens não tratavam bem, sempre destratava, sempre desprezava, de uma certa forma estava com ela por interesse. E na pessoa do Elbert, ela viu um homem respeitador, um homem de bem,
E começou a despertar o interesse nele por conta disso. E aí eu pedi ele namoro. Você pediu? Foi você que pediu? Eu pedi ele. Nessa viagem, não? Voltando dessa viagem, eu falei assim, deixa eu te falar, se eu... Depois de um tempo, na verdade, né? Depois de um tempinho, e nas palestras e etc, e ela foi, né, ela tomou eu falei coragem. Pra ele, se eu continuar sendo essa pessoa obediente, se eu continuar sendo essa pessoa de luz, assim como você, eu tenho possibilidade de namorar com você. Aí ele ficou surpreso. Você não esperava, não? Não esperava, porque, como eu te falei, quando um homem faz a coisa certa, o que tem que ser feito, muda tudo. Ele tem outra direção. Então, ele não tem aquela direção de satisfazer a vontade dele. Ele tem a direção de fazer o bem. Vocês estão casados há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Como que é esse casamento? Nossa, maravilhoso. No começo do casamento, né, são pessoas diferentes, né? Mas assim, hoje a gente evolui junto, os dois. Isso que é o gostoso de um relacionamento. A Tatiana hoje é outra mulher. Ela era muito arrogante, muito brava, nervosa. Hoje a gente vê ela é paciente. O meu irmão também, a gente vê que ele é fiel. Eles estão sempre investindo no casamento deles, fazendo a palestra Terapia do Amor. E isso passa para fora, né? A gente vê isso no casamento, no dia a dia, na personalidade dela, no dele, no caráter, em tudo. E a gente pode falar que a base do casamento de vocês é fidelidade? Com certeza. E a gente percebe, né, Cíntia, que a escola do amor é a escola da fidelidade, é a escola dos valores. E quando a pessoa ela coloca em prática, ela obedece, que foi o que eles falaram, os frutos acontecem, ela sai desse labirinto. Então, nem tudo está perdido, mas o primeiro passo quem tem que dar é essa pessoa. E esse primeiro passo é vir nas palestras, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 8 horas da noite. É investir nela para poder ver esses resultados também na vida dela. Vem em uma palestra, nunca veio? Sempre assistiu pela televisão? Vem em uma palestra e você vai ver que você já vai sair uma pessoa diferente, com certeza. Com certeza. Bom, obrigado, Cucato e Cíntia. Maravilhosa entrevista aí. A gente fica muito feliz de saber que mais um casal, mais 2 pessoas, né, foram restauradas e formam hoje um casal feliz. E não importa o seu passado, veja que eles 2 tiveram muita coisa no passado deles. Erraram pra caramba, mas eles começaram a fazer a coisa certa, né? Quer dizer, qualquer pessoa, você pode estar errando agora, mas se hoje você decidir começar a fazer a coisa certa, procurar ajuda primeiro, para você se recompor como pessoa e aí aprender a fazer o que é certo, você também um dia vai poder contar a sua história aqui. Você vê que a Tatiane falou que ela era boa namorada, né? Até ter sido traída 4 vezes, aí caiu. Boa, por quê, Renato? Porque ela não traía, só isso, mas ela não sabia, por exemplo, como escolher. Quer dizer, ela era boa para os outros, mas para ela não era boa. E essas experiências que ela sofreu a condicionou a fazer com os outros o que foi feito com ela. Por isso que nós falamos, fidelidade é questão de você aprender. Se você nunca aprendeu, você pode ouvir falar, mas não acreditar que existe. É o que acontece com muitos que nos assistem agora. Você já ouviu falar de amor, mas você nunca conheceu. Você já conheceu ódio, já conheceu ciúme, já conheceu brigas, traição, tudo de ruim. Mas amor verdadeiro você ainda não conheceu. E você hoje, por causa de ter sido tão ferido, ferida, você acaba escolhendo um caminho errado de infidelidade, traição, de usar as pessoas. E no fundo, você fala, você bate no peito e fala, eu faço mesmo e tal, porque é assim, porque eu faço, fizeram comigo. Mas no fundo, você não gosta. No fundo, você não é feliz. Porque se fosse, né, ainda vá lá. Mas você não é feliz, nem com isso que você faz. E você deseja uma mudança como a Tatiane desejava. Então, se você quer essa mudança, está aí a oportunidade para você. Nesta quinta-feira, 10 da manhã, às 8 da noite, Cristiano e eu estaremos no Templo de Salomão, fazendo a palestra, e o Cucato e a Cíntia às 15 horas. Mas você que não está em São Paulo e quer participar, você pode acessar o nosso site terapiadoamor.tv. Ali você tem endereços em todo o Brasil, onde você pode também assistir essas palestras, tá bom? It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.